Eu pertenço a uma empresa chamada Tisam, sediada na Figueira da Foz, e faço coordenação de projeto aqui na empresa e, e também sou da área de estruturas. A Leica desafiou-me a falar um bocadinho sobre isto e olha, achei na altura foi um desafio interessante, foi em 2017 e espero que seja tão interessante para vocês a apresentação como foi um bocadinho para mim recordar, porque já não tinha ideia do caminho que, que se, que se traçou até atingir um determinado fim. Portanto, portanto, a TISAM está na Figueira da Foz. Nós fundamentalmente desenvolvemos soluções de engenharia e trabalhamos na área da distribuição, com desenvolvimento de bases logísticas, supermercados, fazemos muitas instalações hidráulicas com a CTGA e com a Nofitec mais na área da aquacultura, e também somos especialistas em estruturas de madeiras. Portanto, coisas todas um bocado diversas. Só quis mostrar-vos 3 exemplos de obras que estão neste momento a decorrer. Isto é a ampliação da base de Passos de Ferreira, do Grupo Mosqueteiros. Aqui está a terminar a ampliação do Parque Industrial da Figueira da Foz. E na Escócia está em execução esta aquacultura em terra, com um sistema de recirculação para salmão. São obras diferentes, todas interessantes. Portanto, o tema que vos vou apresentar é de um muro que tinha alguns problemas de deformação quando o cliente veio ter connosco. Dizia que o muro estava sempre a ceder e que estavam com medo do colapso do muro. Para eu dar uma opinião, porque já trabalhávamos, portanto era de um grupo para quem trabalhávamos, e eu fui lá, fui ver. Portanto, isto é este muro que se desenvolve aqui neste limite do parque de estacionamento. Eu não sei se vem o rato, isso eu não sei. Não se vê o rato? Não, pois não. Pronto. Está neste limite esquerdo do parque de estacionamento. Vê-se aqui em alçado, e esta frente maior que está paralela o PT está perpendicular contra o alçado do muro, estava em cedência. A primeira coisa que procurámos fazer, para além de ir ao local, era tentar recolher a informação possível. Portanto, o muro que estamos a falar é o muro J. É um muro que tinha uma altura variável entre 8,5 metros e 6,5 metros, e que eu coloquei aqui algumas características principais. Portanto, tinha uma versão de 6,5 metros e 8,5 metros, tinha uma espessura relativamente reduzida a nível da base do muro para a sua altura, só tinha 45 centímetros, tinha uma armadura vertical máxima de 12 ferros de 20, que corresponde mais ou menos a 37,7 centímetros quadrados, e utilizava a ASA 400 e botão na altura B30, atualmente C25-30. Este muro estava ligado a um outro muro, também com uma dimensão bastante grande, que era o muro H, onde estava mais ou menos o PT, era o cunhal onde estava localizado o PT. Curiosamente, por vezes, quando estamos a analisar obras que já decorreram, não encontramos grande informação sobre as estruturas e sobre os projetos. Neste encontramos várias coisas, até fotografias. Este muro foi desenvolvido num aterro, portanto aquilo era uma encosta significativa. O muro foi colocado em aterro, fez um enrocamento sobre a fundação. No projeto falava-se numa compactação controlada. Quando nós vimos fotografias, pareceu-nos que havia muitas evidências de águas escorridas, de chuvada nas fotografias, portanto ficámos logo assim com uma certa... Não sabíamos muito bem se o aterro terá sido assim feito de forma tão controlada por causa do tempo que pode ter, do mau tempo que pode ter ocorrido. E depois outra coisa que também achámos um bocadinho otimista foi a consideração de uma tensão de 250 kPa
para tensão admissível no muro. Achámos que num aterro poderia ser um bocadinho otimista estar a utilizar uma tensão tão elevada. Tão elevada? Não é elevada, uma tensão corrente, mas eventualmente neste caso podia ser um bocadinho elevada. Quando fomos ver o local, o que é que verificámos? Efetivamente havia sinais de abatimentos junto ao coroamento do muro e adicionalmente havia uma linha de fratura, mais ou menos no limite da cunha ativa, que é esta fotografia à direita. Efetivamente isso fez-nos desconfiar que alguma coisa podia não estar bem que o muro podia estar mesmo ou a deslizar, ou a rodar, ou a inflexão significativa. Portanto, numa primeira opinião. Ainda lá verificamos que a ligação entre os dois muros, entre aquele J e o H, naquele cunhal, estava muito fraturada, portanto esta fissura era bastante maior do que até aparece aqui na fotografia. E também verificamos que havia sinais de escorrências a partir das tiges da cofragem de execução, havia sinais de escorrência de águas freáticas, o que podia indiciar que havia impulso hidrostático no tardós do muro. Não havia, contudo, o muro não parecia muito inclinado e não havia fissuras, para além desta fissura não havia nada que, também nas faces que estavam visíveis, não havia nada que fosse muito, parecesse muito, que evidenciasse grandes problemas estruturais. Nós fizemos umas medições dentro do possível e verificámos que havia uma deformação horizontal de 12 centímetros. Num muro com 8,5 metros, não podia não ser muito importante. Desenvolvemos uma campanha de ensaios em que fizemos fizemos SPTs a meio metro, portanto SPTs contínuos, que são mais ou menos a meio metro, para tentar perceber qual era o nível de compactação do solo sob o muro. Dos ensaios não havia assim evidências também de que o solo pudesse estar mal. Portanto, não havia nada que indiciasse aquele problema. Havia efetivamente aqui numa determinada zona, na sondagem S2, que é na zona mais alta, havia aqui uma espessura de solo que tinha menos pancadas, eventualmente era um solo com alguma contaminação vegetal, mais mole, que podia efetivamente originar ali ou permitir ali um bocadinho a rotação do muro, mas não havia evidências. O especialista que fez o relatório geotécnico sugeriu que aqueles abatimentos também pudessem estar a acontecer por lavagem de finos, por escorrências de águas a partir do pavimento, com alguma lavagem de finos e que esses abatimentos tivessem essa origem. Efetivamente, concordámos na altura que isso também estaria em acrescento a todos os problemas que o muro poderia ter. Também estava a ocorrer essa lavagem de finos que originava esses maiores abatimentos. Fizemos uma pequena análise de sensibilidade para perceber como é que o muro estava, considerando valores correntes para os parâmetros geotécnicos no cálculo do muro de suporte. Não assumimos que havia restrições, portanto, naquele muro H, e considerámos que havia uma boa drenagem, numa fase inicial. O que nós verificámos, e analisámos duas secções. Uma secção mais ou menos a meio do comprimento do muro, a 7,5 metros de altura, e uma segunda a 8,25 metros, que é mais ou menos onde o efeito de restrição do muro H termina. E o que é que verificamos? Verificamos que, efetivamente, o muro tinha um momento defletor aplicado com base nestes parâmetros muito maior do que aquele que era o seu momento resistente. As deformações também estavam a dar um bocadinho abaixo daquelas que lá detectámos. A tensão admissível não era muito elevada.
O esforço transverso também não era muito elevado relativamente ao resistente, portanto, a 7,5 metros as coisas não, pronto, não não estavam em segurança, mas também não estavam dramáticas. A 8,25 metros as coisas alteraram-se bastante, portanto, o momento fletor é bastante mais elevado, o esforço transverso também, a tensão já começa a ser a tensão atuante máxima começa a ser mais evidente, muito superior àquela que inclusive foi considerada no cálculo inicial, e depois considerámos a hipótese de um nível freático a 3,75 metros, e aí as coisas disparam ainda mais, portanto, o momento sobe, o esforço transverso e a tensão máxima. Portanto, o que nos parece é que havia aqui uma concorrência de vários fatores, um solo ligeiramente deformável, um muro que, devido à sua secção e eventualmente podiam estar a ocorrer também cedências de armaduras, estava a apresentar alguma deformação, uma tensão máxima que também parecia um bocadinho superior àquela ou bastante superior àquela que o Sol poderia ter capacidade de acomodar, e ainda esta condicionante que é a água, o nível freático, se subir, condiciona não só a capacidade resistente do solo, como ainda aumenta o impulso no muro que poderia efetivamente originar aquela rotação, eventual rotação de fundação e de formação da parede. Com as fissuras, as infiltrações de águas nos pavimentos poderia estar a originar algum arrastamento de finos, ou seja, toda esta combinação estava a originar sucessivamente aquele problema. O que o Dom de Obra tinha feito até à data era recarregar o muro, no fundo, aliviar, tirar aqueles solos mais descompactados no pavimento e voltar a carregá-lo, o que sempre que o muro aliviava qualquer coisa, o Zandobra ia lá e recarregava porque não queria ter o pavimento daquela forma. Ou seja, o muro foi sempre a deformar-se. Foi a sensação com que nós tivemos, é que houve uma deformação constante ao longo do tempo, porque sempre que o muro aliviava por deformação, o Zandobra o carregava para corrigir aquela patologia no pavimento. Identificámos imediatamente duas soluções. O cliente sugeriu-nos logo ancoragens, porque não pretendia que nós criássemos grandes constrangimentos ali no parque de estacionamento, ancoragens. Nós pensámos que poderíamos avaliar a hipótese de uma substituição de solo com material granular leve, neste caso a geoleca. Numa fase uma fase posterior, após a nossa análise das duas hipóteses iniciais, ainda foi pensado, a pedido do dono de obra, o reforço do muro com contrafortes pelo exterior, ele, na altura, a única coisa que pediu era um reforço pelo exterior para tentar evitar o trabalho nos parques de estacionamento. Efetivamente, nós pensámos em contrafortes, mas também num reforço da fundação por microestacas com maciços de encabeçamento a suportar a fundação e alguma substituição de solos, porque nós tínhamos de fazer duas coisas: garantir que o nível freático nunca ultrapassava determinado valor, porque nós não sabíamos onde é que ele estava. Então decidimos afundar a parte de Ardós, já vos mostro isso um pouco mais à frente, no pavimento, para criar, pelo menos a uma determinada cota, uma drenagem que garantia que não subisse mais o nível freático. Portanto, isto são agora estudos prévios. Portanto, a primeira análise que fizemos foi com a adoção de ancoragens. Colocámos ancoragens a 2 níveis, com inclinações diferentes, a fugir à cunha ativa. Mas o que verificámos é que a reação vertical aumentava substancialmente a tensão aplicada no solo, portanto, na fundação. O que nos pareceu que não poderia garantir ser uma solução para o problema, mas ainda ao agravar, porque não sabíamos qual era o nível de formação que poderíamos introduzir no solo. Efetivamente, esta solução não trazia constrangimentos,
ao funcionamento do parque, tinha essa vantagem e tinha um custo, avaliámos este custo a rondar os 180 mil euros, de preços já à data, que não são os preços atuais. Portanto, a segunda hipótese era uma solução de substituição dos solos por materiais de aterro substancialmente mais leves, com uma capacidade drenante muito superior. Neste caso, era a utilização da geoleca, a adoção de contrafortes em fase de estudo prévio, porque não tínhamos a certeza da qualidade do paramento vertical que íamos encontrar após a escavação, portanto colocámos aqui uma série de contrafortes e ainda fizemos uma ligação com lajes entre o muro J e o muro H para reforçar aquela ligação perdida com aquela fissura vertical. Nós vemos aqui uma grande vantagem neste tipo de soluções. É que, ao fazermos a escavação total, que deu o constrangimento de estarmos a inviabilizar uma parte do parque de estacionamento, temos a capacidade para ir ver o muro, ver como é que estava o sistema de drenagem, refazê-lo, verificar se o muro tinha patologias, porque as fissuras, ao ocorrerem fissuras relevantes em termos estruturais, elas ocorrem no tardós do muro. Portanto, ver se o muro tinha esse tipo de patologias, tomar a decisão se vamos fazer os contrafortes todos, não fazemos. Portanto, esse era para nós a maior vantagem. Obviamente, criou constrangimentos no parque, esta solução, porque teríamos de viabilizar um conjunto de lugares de estacionamento e tinha um custo, a nossa estimativa é que teria um custo a rondar os 160 mil, portanto, inferior às ancoragens. Esta terceira solução já foi uma solução posterior à nossa opção de fazer uma substituição integral do solo. Efetivamente, o cliente estava um bocado cético, estava um pouco cético relativamente à utilização deste material granular leve e pediu-nos que avaliássemos a hipótese de suportarmos o muro por contrafortes, esses contrafortes fundados em microestacas, com uma cista de encabeçamento que ficaria por baixo do muro de suporte. Para fazer este maciço de encabeçamento e pelas questões da drenagem freática, a garantia de um nível máximo para a água, também tinha uma escavação parcial, portanto, que era essa cunha que se vê no corte. Nós escavávamos até esse ponto, também aliviávamos o muro, que já nos permitia fazer os trabalhos com risco reduzido, portanto, porque iríamos escavar à frente da sapata. E esta opção foi estudada, inclusive foi para o mercado e o melhor preço que atingimos foram os 250 mil euros. Não era uma solução que nos agradasse tanto, acho que nós devemos optar sempre por soluções o mais simples possíveis em termos de execução e de controlo. Mas foi uma solução que, por exemplo, utilizámos agora num outro muro, não com microestacas, com estacas normais, mas em que não pudemos escavar nada por trás e tivemos de fazer todo o trabalho pela frente e fizemos isto que aqui está, exatamente o que aqui está. Portanto, sem escavação nenhuma pelo tardós, foi tudo a trabalhar pela frente e que tivemos de fazer um aterro grande para suportar parcialmente o muro enquanto fazíamos estas escavações para os maciços de encabeçamento. Portanto, foi um trabalho complexo nesse ponto de vista. Tendo por base estas três hipóteses, estes três valores, os constrangimentos, acabou por se decidir, portanto, a decisão do dono de obra foi para irmos para a substituição de solos. Nós, quando optámos por fazer esta reabilitação e porque achamos que um reforço, portanto, quando nós fazemos um reforço estrutural, ele não pode vir a dar mais problemas, portanto, o objetivo é ele ser definitivo, efetivamente, como deveria ter sido a solução inicial, mas pronto, ser definitivo. Nós optamos sempre por ter soluções mais ou menos redundantes. Portanto, primeiro, fazer uma substituição de solo por um material mais leve e garantir uma drenagem eficaz, que nos permitia reduzir substancialmente as ações horizontais e naturalmente, depois a tensão aplicada no solo. E, por outro lado,
Em nível de projeto, considerámos logo a execução de uma série de contrafortes, porque não tínhamos a certeza se o muro, qual era a qualidade do muro depois da escavação, sendo que, como obrigatórios, considerámos os primeiros 2 na zona mais esforçada, onde sabíamos que o muro claramente não tinha capacidade resistente, ou que ultrapassou a sua capacidade resistente. Estou sempre a falar em termos de segurança. Portanto, os primeiros 2 contrafortes para nós eram obrigatórios, a drenagem efetiva também era obrigatória, inclusive criámos 2 níveis de drenagem para ter essa redundância, e também fizemos as lajes de ligação entre o muro H e o muro J. Isto é um corte construtivo do que foi o muro no final, portanto, aqui falando um bocadinho do sistema como está previsto pela LECA, portanto, ter uma base britada com uma determinada espessura, onde se faz a recolha das águas freáticas, depois todo um aterro com o material granular leve, que é a geoleca, e depois na parte superior um pavimento tradicional com tuvenã e com camadas bituminosas. O que verificamos é que estes materiais têm de estar todos separados, quer do solo existente, quer entre si, por geotextos, para evitar que haja migração de finos ou que haja ali mistura de materiais. Portanto, nós nunca pretendemos isso. Portanto, tudo isto estava sempre separado, os materiais estão todos separados através de geotextil. O que nós verificámos é que com a utilização desta solução, reduzimos logo os esforços numa percentagem bastante elevada, metendo o muro em segurança. Isto é, o muro se nós tivéssemos a certeza que ele nunca tinha tido cedências estruturais, a solução, tal como com a geoleca, portanto, esta solução com este aterro leve era suficiente para garantir a segurança. Não havia necessidade de mais nada. De qualquer forma, nós, como não tínhamos a certeza e como importa ter aqui um bocadinho uns caldos de galinha sempre, optámos por fazer os 2 contrafortes iniciais e a ligação entre os 2 muros. As propriedades da argila, que eu não sei se tinham conhecimento ou não. Portanto, nós nós fomos buscar a informação à Mecânica dos Solos, ao Matos Fernandes, confirmámos também com as fichas técnicas da própria LECA. Nós poderíamos ter utilizado aqui os 4 kN/m3 para a densidade da argila, optámos por utilizar os 5 e utilizámos também o seu ângulo atrito menor, portanto fomos conservativos neste campo. E agora algumas imagens do que foi a obra. Poucas, não vou amassar com isto. Portanto, fizemos uma escavação total, com um perfil que se aproxima bastante do projeto. Verificámos que o muro não tinha problemas de maior, havia efetivamente algumas fissuras, fissuras horizontais praticamente não encontramos, ou não há nada que nos tivesse chamado a atenção. Havia algumas fissuras diagonais relacionadas com a restrição que o muro H fez à deformação do próprio muro J, e então o muro J tinha algumas quebras com fissuras diagonais. De qualquer forma, não dispensámos os primeiros 2 contrafortes que foram feitos, em que a amarração dos contrafortes não é como eram contrafortes pelo interior, eles estão em tração nas ligações, é preciso fazer umas amarrações que não podemos utilizar resinas, temos de o amarrar mesmo como se estivéssemos a amarrar a armadura tradicional. Portanto, fomos buscar o tardós, a face exterior do muro, para colocar a armadura. Depois tivemos de revestir com argamassa para garantir os recobrimentos e a durabilidade destas ligações. Na fundação também fizemos uma demolição em cunha fechada, portanto
com este formato em pirâmide para garantir a ligação do contraforte à fundação, porque também não era fácil, eram zonas com muitos esforços. Portanto, isso deu um bocadinho de trabalho a essas ligações, mas efetivamente depois a parte de execução do aterro é bastante simples. Portanto, é aplicar um geotêxtil de separação, fazer a camada de brita inicial, aplicar um geotêxtil de separação. A leca é colocada, descarregada direta de caminhão. É preciso fazer uma compactação ligeira, portanto não se podem colocar cilindros normais, tem de ser uma compactação ligeira com eu coloquei aqui com equipamentos com lagartas ou com placas de compactação ligeiras. Essa compactação é só para garantir que há uma redução do volume à volta dos 10%, portanto não é preciso uma compactação muito acentuada, até porque se a colocarmos vamos esmagar a leca e vamos perder o efeito granular da mesma, de grânulo de grande dimensão. Aqui já estamos a ver a fase final do pavimento superior, novamente com a camada, com o geotêxtil em separação, e no muro, numa fotografia já depois da conclusão do trabalho, verificam-se aquelas bandas que no fundo são zonas de espessamento do muro nas ligações para a garantia da durabilidade das mesmas. E este foi o aspecto final que, pelo que sei, se tem mantido. Antes de terminar, gostava de vos mostrar aqui um pequeno vídeo que a Leca preparou. Deixa eu ver se isto funciona. Que mostra este trabalho.